Boa tarde, equipe. Tudo bem com vocês? Que alegria a gente estar junto essa semana de novo, né? Eu poder estar ministrando junto com vocês, né? E aprendendo e vendo um direcionamento do Senhor para nossa equipe, para nós. Essa semana, nossa igreja começou umas novas lives às 6 da manhã. Estará segunda-feira o pastor Marcos com a pastora Vivi, nossa pastora. Quarta-feira, pastor Ulisses com a pastora Paulinha. Na sexta-feira, pastor Daniel firme e forte, né? Eu já faço com eles. Eu não entro às 6 da manhã, às vezes eu consigo, mas geralmente eu ouço mais tarde com o pastor Keyson, algumas vezes o João. E eu incentivo você, equipe, né, nesse novo mover das 6 da manhã, você está orando. Se você não pode, faça como eu, ore mais tarde, né? Faça a live, né, com o direcionamento que Deus está nos dando como igreja. Essa semana eu queria falar um pouquinho sobre Noé. Eu não queria falar sobre o Noé na arca, embora alguns direcionamentos e ensinos nós podemos aprender com a vida de Noé, né? Noé é para nós um exemplo, né? Que nós podemos aprender, né? Nos deixa uns ensinos assim do que fazer e o que não fazer, eu podia dizer, né? E nós aprendemos com Noé a trazer a família junto com o projeto de Deus, nós já falamos isso, né? Colocar a nossa família dentro do projeto, da missão que Deus tem para nós, principalmente nós, Ministério Infantil, né? Noé nos ensina a crer e confiar com atitudes de obediência ao chamado, à missão, ao desafio que Deus estava lhe dando, quando do nada, né, ele cria uma arca, salva sua casa de um dilúvio aonde nem sequer tinha chovido. Eu acho isso desafiador, do nada, né? Ele crê no Senhor e ele obedece. Gente, que lindo você obedecer, que nem Abraão obedeceu, mesmo ele nem tem visto a terra, mas ele creu no Senhor. Ele também creu no Senhor. Mesmo sendo sua esposa estéril, com idade avançada, ele creu que Deus podia lhe dar um filho. Essa fé no impossível, né? Mas nós vemos um Noé crendo e obedecendo. A obediência total marca esse grande homem de Deus chamado Noé, que era justo, ele era reto, ele era temente ao Senhor. Uma coisa que eu também aprendo com Noé é que Noé era focado na missão que ele tinha. Eu acho isso fantástico. Apesar dos anos que Noé, né, se passaram, ele não perdeu o rumo da missão dele até completá-la. Ele completou a missão dele. Ele entrou na arca. E ele não somente construiu uma arca para salvar sua família, mas ele também pregava, ele evangelizava salvação. Ele não queria ser ele somente salvo. Mesmo, né, ele sendo zombado, mesmo a maldade crescendo muito, ele permaneceu firme, né, na pregação, né, de salvação. Outra coisa que me chama muito a atenção de Noé é que ele não se contaminou. Mesmo a maldade crescendo, ele não se contaminou, ele permaneceu firme. Vemos também a família de Noé entrando na arca, os animais, como Deus tinha falado, eles entram na arca. Nós vemos que a chuva vem, o mundo ao redor é destruído, e nós vemos que uma nova vida começa para Noé e que nada será como era antes. As coisas mudaram, né? As pessoas que existiam não existem mais, né? E Noé se torna um referencial, né, para a nova geração. Ele precisa se reinventar, né, para a nova vida que ele vai começar, ele e a sua família. Isso é desafiador, eu acho, né? E eu acredito que a partir do momento que eles entram na arca, tudo muda. Nunca vai ser, as coisas não seriam como antes, né? E eu acredito assim, que esse tempo é um tempo de mudança, como nós temos falado. Muitas coisas vão mudar e eu acredito que muitas coisas não serão como antes, querida equipe.
E eu quero perguntar a você, como tem sido essas mudanças? Você tem visto mudanças em você, na sua casa? Na igreja a gente já viu montes, né? Na sociedade também. Muitas mudanças vêm por aí, né? Nós precisamos nos reinventar, mas nós precisamos nos reinventar na palavra, no direcionamento que Deus nos dá. Nós precisamos estar atentos ao mover do Senhor. E eu acho interessante, porque aqui no capítulo 8 de Gênesis, ele diz o seguinte: o fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Me chama a atenção esse versículo 1 que diz: então Deus se lembrou de Moisés. Eu acredito que, como nos dias de hoje, né, nesse momento difícil que Noé estava vivendo, né, ele entra na arca e algo incerto começa a acontecer. Eu fico imaginando aquela situação difícil, né? Você escutar o barulho da água, os gritos, né? E você, ao mesmo tempo, a alegria de você ser salvo, mas você vendo as pessoas que você gostava, né? Se relacionava se perdendo. Foi um momento muito difícil, eu acredito, para Noé, para a família dele, né? E tudo isso passou, aquele momento, assim, de muita euforia, aquele auge, né, daquilo tudo para o qual ele criou aquela arca, para o qual a missão dele, para o qual ele foi chamado, né, aconteceu, estava acontecendo, mas a incerteza, eu acredito que chegou em Noé. Algumas perguntas: será que eu vou sair bem disso? Será que eu vou sair vivo disso? Será que o Senhor vai ir comigo nessa situação? Quando que eu vou sair daqui? Como que vai ser? Como que vai acontecer durante? Ok, a chuva chegou, todo mundo morreu, eu estou salvo, mas o que há depois? O que há lá na frente? Você parou para se perguntar nisso? Como será daqui para frente? Né? Eu não sei se na tua casa o desemprego chegou, eu não sei se os conflitos eles te ajudaram a crescer ou eles te fizeram retroceder. O meu desejo é que você tenha crescido em todas as áreas. Eu sei que em algumas áreas há conflitos, né? E isso é normal, né? Diante de uma grande tempestade, né? Sai para fora o que nós estamos sentindo e isso é bom, porque nós precisamos refletir o que está dentro de nós e isso é importante. Agora, quando vem, para quem nós recorremos? Nós somos como Davi, que dizia assim: o Senhor é meu socorro, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor. Nem nós temos conseguido trazer o Senhor para todas as áreas onde nós estamos com incertezas, com alguns medos, né? Assim como talvez eu acredito tenha acontecido com Noé, principalmente quando estamos em situações que requerem paciência, fé, que mexem com o nosso emocional ou a incertidumbre do que virá. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Noé. Isso não quer dizer que Deus tenha esquecido, mas sim quer dizer que Deus começou a agir em favor de Noé. Eu quero te dar uma palavra e dizer que o Senhor vai agir em teu favor. Tudo tem um tempo. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. O Senhor, ele não chega tarde, ele não se atrasa, ele tem um tempo certo dele agir, né? A mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar, mas ele age no tempo dele, não no nosso. Nada que a gente venha fazer vai acelerar o tempo do agir do Senhor. Então, ele diz que o Senhor começou a agir em favor de Noé e de todos os animais, os rebanhos domésticos que estavam junto com ele, ou seja, ele começou a agir em favor daquele que tinha promessa. Você tem promessa, o Senhor vai agir em teu favor. Não duvide, creia somente, né? Que é um impossível vai acontecer na tua vida, na tua casa. Sabe, essas semanas eu tinha falado com, com a Maria, né? Que ela trabalha com eventos. Eu falei a Maria: eu creio
que o Senhor, se tiver ventos em Brasília, vão ser seus. Deus vai abrir o mar ao teu favor, porque eu creio que o Senhor move ao nosso favor, sabe? Então, Deus mandou socorro para Noé. A Bíblia diz que Deus enviou um vento sobre a terra. O que Noé estava precisando? A terra estava cheia de água. Então, o que Noé precisava? Que a água baixasse. Então, Deus mandou o socorro. Qual era o socorro? Ele mandou um vento com um propósito, com direção precisa. E eu creio que o Senhor enviará um vento preciso para agir em teu favor. Olha, Deus vai agir em teu favor e a palavra é: vento irá soprar e ele produzirá o efeito desejado. Gente, que lindo, quando Deus me deu essa frase, eu estava numa madrugada orando por essa palavra que o Senhor viesse me dar, e o Senhor soprou isso nos meus ouvidos. O vento virá e ele produzirá o efeito desejado. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, olha que palavra forte. A seguir ele me diz: profetiza o Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Sabe, o vento que precisava soprar era sobre esses mortos para que eles vivam. Sopra o Espírito sobre eles. O versículo 14 diz: porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que tremendo, querido. Aleluia, glória a Deus. Porque o objetivo do vento soprar o Espírito sobre esses ossos, né, é sobre os ossos já estavam juntos, né? As medulas estavam juntas, os músculos estavam juntos, tinha se formado de novo, mas não tinha vida. E eu não sei se você está precisando que o vento sopre vida sobre você, mas o vento vai soprar. E se é vida que você precisa, ele vai soprar sobre os quatro cantos. O vento que vem dos quatro sopra, e ele vai soprar e vai produzir vida. O vento vai produzir o efeito desejado. Sabe, em Êxodo 14, versículo 21, o vento soprou, né? Quando Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca com um forte vento oriental. Sabe, naquela época, o mar precisou se abrir. E Deus enviou um vento forte, um vento oriental, e abriu o mar. Será que você precisa que o mar se abra? O Senhor vai abrir. A Bíblia diz que o vento soprou sobre o barco, né? E os discípulos começaram a ter medo. Aquele vento veio soprando, 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 balançou o barco deles. Mas o Senhor deu ordem ao vento e disse: vento, acalma-te. Deu ordem para o mar. E o mar se acalmou e o vento cessou. Deus é o que controla o vento. Deus que dá ordem ao vento ao nosso favor. Ele diz cessa, ele cessa. Ele diz sopra, avança, ele avança. O vento obedece. Queridos, esse versículo que o Senhor me deu em Atos, capítulo 2, versículo... Antes do Atos, capítulo 2, eu quero ler Amós, capítulo 4, versículo 13, diz: aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em treva e pisa as montanhas da terra, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Gente, o vento, ele obedece à voz de comando do Senhor, assim como foi com Jesus no mar. Ele diz: vento cesse, e o vento cessou. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele dá ordem e o vento obedece. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim, olha: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um
um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia... Ixi, gente, eu esqueci o óculos, por isso que eu não estou lendo bem. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Aleluia! Queridos, o Espírito do Senhor vem como um vento forte e ele vem soprar sobre a sua casa agora e vem produzir o fruto desejado, sabe, queridos, depois de uma grande tempestade, depois de uma situação terrível, aonde Noé e a casa dele, diz que o Senhor se lembrou deles e enviou um vento forte e fez que a água baixasse, fez que tudo que estava causando, né, um transtorno para eles, insegurança para eles, né, veio o socorro do Senhor preciso e diz que a água abaixou e no tempo determinado o Senhor deu ordens para ele de saiam da arca. Sabe, queridos, o Senhor deu ordens para Noé e diz, saiam da arca. Ele não diz, venham para fora. Ele diz, saiam da arca. É o tempo de sair. Mas antes deles sair, eles foram cheios, né? A presença do Senhor veio como um vento forte, assim que aconteceu no Pentecoste, sabe? Antes deles irem para fora, irem cumprir a missão, eles foram cheios do Espírito Santo e veio como um vento impetuoso, assim como aconteceu com os ossos, né? Veio um grande vento e esses ossos tiveram vida. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te dizer, olha, Noé, ele soltou um corvo, diz. O corvo deu volta, não aconteceu nada. Soltou a pomba deu voltas e voltou. Soltou de novo a pomba trouxe uma folha de oliveira, mas voltou. Ele soltou a pomba de volta e a pomba não voltou mais. E aí sim, era o momento deles saírem da arca. Sabe, queridos, tem um tempo determinado para esse tempo acabar. Tem um tempo de começo, tem um tempo de fim. Para alguns, o fim já aconteceu. Alguns já estão retomando a sua vida. Ainda alguns não. Ainda alguns, a pomba voltou com um raminho, uma folha de oliveira. Está dizendo, está próxima. Está próxima a tua saída. Ainda não é o tempo. Alguns, é um corvo que ainda está dando volta. Não é tempo de você sair da arca, né? Aonde Deus te colocou. Mas eu quero te dar uma palavra. Só saia quando Deus te dá a ordem. Só saia quando você tem o direcionamento. A Bíblia diz aqui, olha, a pomba não voltou mais. E Deus diz, saia da arca. E quando ele saiu da arca com um propósito, eles foram salvos do dilúvio, o tempo terminou. Era um tempo para se reinventar em família. Eles levantaram o altar ao Senhor e adoraram ao Senhor. E a gente vai ver um monte de coisas que aconteceu depois, que eu não vou estar falando disso. Mas eu quero fechar com essa palavra e dizer para vocês, tem um tempo determinado. Tem um tempo de entrar e tem um tempo de sair. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E o que mais você precisa é escutar o vento entrar e ele te encher. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando ele nos encher, nós vamos frutificar nele. Amém, querida equipe? Tem uma música que eu gosto muito, que foi a que me inspirou para eu estar preparando esta ministração, que diz: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Sopra em mim, Espírito
Sopra em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Eu quero fechar com esse louvor e te pedir que você peça para o Espírito Santo soprar sobre você e que venha o vento impetuoso e você possa ser cheio, né? Cheio da unção, cheio do poder, com capacidade para você recomeçar aquilo que o Senhor tem para você e para a tua casa. Amém? Pai, eu creio que o Senhor está visitando cada um da nossa equipe. E eu peço que o Senhor, Espírito Santo, complete a obra. Senhor, que o Senhor dê ordens para teus filhos e diga para eles: saiam da arca, é o tempo. Que o Senhor dê a certeza que o Senhor sai com eles da arca para eles cumprirem a missão que cada um de nós temos. E nós seremos bem-sucedidos, nós seremos nos multiplicaremos, daremos muito fruto, porque o Senhor faz aliança com aqueles que te obedecem. Oh, papai, em nome de Jesus, que haja um coração obediente, que haja nossos ouvidos se sejam destampados por ouvir a tua voz e que nós tenhamos sensibilidade para sentir o vento, o sopro do Espírito e nós venhamos ser cheios, cheios, cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Equipe, Deus abençoe vocês, estamos juntos. Amo vocês.